meu nome é Mariana Nakamoto, sou aluna da Engenharia de Materiais da Escola Politécnica da USP e vou apresentar meu projeto sobre o estudo da influência do tratamento térmico sob tração nas perdas magnéticas dos aços elétricos de grão não orientado, que tive como orientador o professor Dr. Matheus Botani de Souza Dias. Apresentando um pouquinho do contexto do projeto, a gente tem que os aços elétricos são utilizados em motores elétricos que são responsáveis pela conversão de energia elétrica em mecânica. Porém, nesse processo existem bastante perdas significativas que podem gerar prejuízos de bilhões de dólares para um país. Então é necessário a gente realizar um estudo para diminuir essas perdas e garantir maior eficiência desses motores. Então a gente entra nos objetivos do projeto, sendo um deles estudar os efeitos da temperatura utilizada nesse tratamento nas perdas de potência magnética dos aços elétricos de grão não orientado. E, além disso, também ampliar os meus conhecimentos científicos através dos métodos experimentais utilizados. A partir disso, a gente pode entrar na metodologia, em que a gente utiliza 10 chapas de aço elétrico de grão não orientado que podem ser vistas nessas imagens, sendo que o tratamento foi realizado nas temperaturas de 300, 400 e 500 graus Celsius, sendo o tempo de 20 minutos e uma tensão de 23 megapascal em tração. E a máquina utilizada para isso foi a de ensaio universal EMIC, localizada na Escola de Engenharia de Lorena da USP. As medições magnéticas foram realizadas antes e depois do tratamento térmico, utilizando um single sheet tester da marca Solken, que foram medidos a perda de potência, o campo coercivo e o campo remanente, estipulando 3 induções diferentes, meio, 1 e 1,5, mas mantendo a frequência de 30 Hz. Importante destacar que essas medições foram feitas 6 vezes nas mesmas condições para estudar a reprodutibilidade em cada seção de cada chapa. Partindo então para os resultados, a gente percebe que essa reprodutibilidade é eficiente, visto que em cada rodada de A a F, os ciclos gerados sobrepõem entre si. Outro ponto que pode ser observado a partir dos ciclos é que eles se tornam mais finos, em que, conforme aumenta a indução magnética, também aumenta o campo aplicado. Isso pode ser justificado, pois somente a movimentação das paredes de domínio é suficiente para alcançar baixas induções magnéticas. Porém, para induções mais altas, é necessário também a rotação dos pares de silício das amostras, exigindo maior campo aplicado. Então, a gente entra na parte de comparação das temperaturas, em que as amostras 1, 3 e 7 foram tratadas a 300 graus Celsius. Na amostra 1 e 3, a gente observa quase nenhuma variação da perda magnética por conta da baixa atividade difusional nessa temperatura. Já a amostra 7 apresenta um aumento considerável de perda de potência nesse tratamento. Em 400 graus Celsius, as amostras 4, 5, 6 e 8 tratadas nessa temperatura apresentaram resultados semelhantes, ou seja, um aumento da perda de potência magnética nesses casos, evidenciada pela maior área dos ciclos nos gráficos. Isso pode ser justificado pelo campo coercivo, que apresenta uma alteração horizontal, ele aumentou, e também a permeabilidade magnética, que seria a tangente das curvas no primeiro quadrante. Já em 500 graus Celsius, as amostras 2 e 9 foram tratadas nessa temperatura, sendo a amostra 2 apresentou uma diminuição da perda magnética e a amostra 9 apresentou um aumento da perda magnética. Então, elas são discrepantes entre si. Uma explicação para a gente observar esse aumento de perda magnética que se difere da literatura, em que há uma diminuição dessa perda magnética após o tratamento. Então, uma explicação seria a diferença no tratamento, em que na literatura há um maior tempo e temperatura e menor tensão de tração nesse caso, então pode justificar essa diferença. E outra seria a ocorrência da oxidação das amostras devido a um intervalo grande de 6 meses por conta da limitação do laboratório, de acesso ao laboratório, justificando esse período entre antes e depois do tratamento. Então, por fim, a gente conclui que é possível diminuir o número de réplicas de cada medição e aumentar a quantidade de induções magnéticas por conta da reprodutibilidade que o equipamento, o Single Sheet Tester, garante nos ciclos. E outras conclusões seriam em relação às temperaturas. Em 300 graus Celsius, a gente quase não vê uma variação de perda de potência. Em 400 graus Celsius, a gente vê um aumento dessa perda de potência. E em 500 graus Celsius a gente quase não consegue concluir nada. Por fim, a gente vê que uma possível explicação para isso seria a oxidação das amostras devido à pandemia. Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Matheus Botani de Souza Dias, que me orientou nesse processo, ao professor Fernando José Gomes Landgraf, que forneceu algumas informações pontuais na pesquisa, a Siderúrgica Peran, que forneceu as chapas de pesquisa, a CNPq, que forneceu a Bolsa PIBIC e familiares e amigos que me apoiaram nesse período. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.